Há reencontros que o tempo não planeja, apenas permite quando a alma está pronta para sentir de novo. Laura não sabia, mas naquele fim de tarde, o destino a faria encarar o único olhar capaz de desmontar todos os muros que ela levou uma década para erguer. 10 anos desde que André desapareceu sem uma palavra, levando com ele as respostas, o futuro e o bebê que nunca nasceu. Ela aprendeu a viver com o silêncio, com a rotina fria de um hospital, com a máscara de uma mulher forte, até que a vida decidiu colocá-lo de volta exatamente onde tudo começou. Não foi coincidência. Foi um acerto de contas entre o amor e o tempo. E quando seus olhos se cruzaram sob a luz fria daquele corredor, o mundo pareceu parar. Não havia som, não havia ar. Havia apenas uma pergunta invisível queimando entre eles. E se o destino tivesse guardado uma segunda chance, apenas para provar que o amor verdadeiro nunca morre? Mas o que veio depois, ninguém, nem mesmo o destino, poderia prever. Laura nunca imaginou que, ao abrir aquela ficha médica, seu passado estaria do outro lado da porta. Agora ele estava de volta. Não por escolha, mas porque a vida, impiedosa e misteriosa, decidiu que era a hora. E quando seus olhos se encontraram novamente sob as luzes frias daquele hospital, uma única certeza permaneceu. Nada seria como antes. A luz do corredor refletia no piso recém-encerado, criando aquele brilho artificial que Laura conhecia tão bem. Eram quase 6 da tarde de uma terça-feira comum. Ela ajustava o estetoscópio ao redor do pescoço enquanto revisava mentalmente os casos do dia. 34 anos, pediatra respeitada, vida organizada e completamente vazia. Mas Laura havia aprendido que o vazio era seguro. Vazio não doía. Vazio não a deixava acordada às 3 da madrugada, com o travesseiro encharcado de lágrimas e o peito apertado por uma saudade que nunca deveria ter existido. Laura, tem um paciente novo chegando. A voz da enfermeira Luana a trouxe de volta. Menino de 7 anos, crise respiratória aguda. Já estão preparando a sala 2. Laura acenou com a cabeça e pegou a prancheta com a ficha de atendimento. Os olhos percorreram as informações básicas. Nome, idade, sintomas. Tudo rotineiro. Mais um plantão. Mais uma criança precisando de cuidado. Mais uma noite em que ela voltaria para casa sozinha, aqueceria algo no micro-ondas e dormiria com a televisão ligada para espantar o silêncio. Mas então, seus olhos pararam. Pararam de um jeito que fez o ar sumir dos pulmões. Nome do responsável: André Vasconcelos. O mundo ao redor desacelerou. O barulho do hospital, as conversas apressadas, o bip dos monitores, o arrastar de macas, tudo foi engolido por um silêncio ensurdecedor que só existia dentro dela. André. O nome que ela havia enterrado. O nome que não pronunciava havia 10 anos. O nome que ainda ardia como brasa viva sempre que, sem querer, passava em sua mente nas noites de insônia. Doutora Laura, está tudo bem? Luana a observava, preocupada. Laura piscou, engoliu em seco e vestiu a máscara de profissionalismo que usava todos os dias. Sim, está tudo bem. Mas os dedos tremiam ao segurar a ficha. Ela caminhou pelo corredor. Cada passo era pesado, como se carregasse correntes invisíveis. As paredes brancas pareciam se fechar ao seu redor. 10 anos desde que ele partiu. 10 anos desde que ela perdeu tudo. O amor, o bebê, a esperança. Respira, Laura. Você é médica. Você já passou por coisa pior. Mentira. Ela nunca havia passado por coisa pior. A porta da sala 2 estava entreaberta. Laura empurrou devagar e ali, sob a luz branca e impiedosa do consultório, estava a cena que mudaria tudo. Um menino pequeno, de cabelos castanhos despenteados, respirava com dificuldade na maca.
O rosto estava corado pela febre, os olhos assustados. Ao lado dele, segurando sua mãozinha com força, estava um homem. Quando esse homem levantou os olhos, o coração de Laura simplesmente parou. André, mais velho. O rosto marcado por rugas que não existiam antes. Cabelos com fios grisalhos nas têmporas. Ombros mais largos, mas curvados, como se carregassem um peso que ele não conseguia mais esconder. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, que um dia a fizeram acreditar em para sempre, continuavam os mesmos e estavam fixos nela. O silêncio entre eles durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. 3 segundos em que 10 anos de dor, raiva, saudade e amor não correspondido atravessaram o espaço como um raio invisível. André abriu a boca, mas nenhum som saiu. Laura sentiu o chão sumir sob os pés, mas se segurou. Era boa nisso. Segurar-se, sobreviver, fingir que estava inteira quando por dentro era só estilhaços. "Boa noite", disse, e a voz saiu firme, fria, profissional. "Sou a doutora Laura Albuquerque. Vou cuidar do seu filho." André piscou como se tivesse levado um soco. Levantou-se devagar, os olhos ainda presos nos dela, tentando encontrar algo, um sinal, uma brecha, qualquer coisa que mostrasse que ela também estava sentindo aquele terremoto silencioso. "Laura", sussurrou. Apenas ouvir seu nome naquela voz foi como abrir, com as próprias mãos, uma ferida antiga. "Doutora", ela o corrigiu seca. "Vamos focar no paciente." Virou as costas antes que ele pudesse ver a rachadura na armadura. Laura se aproximou do menino, que a olhava com olhos grandes e assustados. Sorriu, aquele sorriso gentil e acolhedor que reservava às crianças, o único momento em que permitia que algo genuíno transparecesse. "Oi, querido. Qual é o seu nome?" "Rafael Vasconcelos", respondeu com a voz fraca. O peito de Laura apertou. Rafael, o filho dele. O filho que ele teve com outra mulher. A vida que André construiu depois de destruir a dela. "Tudo bem, Rafael. Vou te examinar, está bem? Eu prometo que vou cuidar bem de você." Ela colocou o estetoscópio e começou a auscultar. Respiração ofegante, sibilos, provável crise asmática agravada por infecção respiratória. Nada que ela não soubesse tratar. Mas, enquanto trabalhava, sentia o olhar de André queimando-lhe as costas. Ela conhecia aquele olhar. Já o havia sentido tantas vezes, em outro tempo, em outro mundo, quando ele a olhava como se ela fosse a única pessoa que importava. "Ele vai ficar bem?" André perguntou. Havia tanto medo na voz que Laura quase sentiu pena. "Vou pedir alguns exames e iniciar a medicação. Ele precisa ficar em observação esta noite." "Obrigado, doutora", disse André. Ela odiou o jeito formal como ele pronunciou o título, como se fossem estranhos, como se nunca tivessem sido tudo um para o outro. Laura terminou as anotações e virou-se para sair. Antes que cruzasse a porta, a voz dele a alcançou novamente. "Laura." Ela parou. Não se virou. Ficou com a mão na maçaneta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Eu..." A voz dele falhou. "Eu não sabia que você trabalhava aqui. Eu não sabia que você tinha um filho, que você refez a sua vida, que seguiu em frente enquanto eu ficava presa no passado, tentando entender o que fiz de errado." Mas ela não disse nada disso. "A enfermeira vai trazer a medicação." Foi tudo o que respondeu. E saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, Laura encostou na parede do corredor, fechou os olhos e tentou respirar. O ar não entrava direito. O peito ardia, as mãos tremiam. "Laura!" Luana surgiu ao seu lado. "Você está pálida? Quer que eu chame alguém?" "Não", respondeu rápido demais. "Estou bem, só..."
Só me dê um minuto. Ela caminhou até o banheiro, trancou a porta e, finalmente, permitiu que a máscara caísse. Apoiou as mãos na pia. Olhou o próprio reflexo no espelho. Viu o que tentava esconder. Uma mulher cansada, assustada, destroçada. Por que agora? Por que ele? Por que depois de tanto tempo, quando eu finalmente havia aprendido a respirar sem doer? Mas ela sabia. O destino não pedia licença. Ele apenas batia a porta, e quando você abria, já era tarde demais para fechar. Laura lavou o rosto, secou as mãos e voltou a ser a médica impecável que todos conheciam. Mas, lá no fundo, onde ninguém via, algo havia se rompido. E pela primeira vez em 10 anos, Laura não sabia se conseguiria se recompor. Porque André Vasconcelos não era apenas o homem que ela amou. Era o homem que a deixou em pedaços e que, agora, sem aviso, acabava de voltar para sua vida. Laura passou a noite inteira evitando a sala 2. Delegou tarefas, pediu para Luana fazer as checagens de rotina, inventou urgências imaginárias em outros setores, qualquer coisa para não ter de entrar naquela sala novamente. Qualquer coisa para não sentir aquele olhar pousado sobre ela, carregado de tudo o que nunca foi dito. Mas às 3 da madrugada, quando o hospital mergulhava naquele silêncio pesado que só existe de madrugada, ela não teve escolha. Rafael teve uma nova crise. Laura correu pelo corredor, o jaleco esvoaçando atrás dela, o coração disparado, não apenas pela urgência médica, mas pelo que sabia que encontraria do outro lado daquela porta. Quando entrou, André estava de pé ao lado da maca, segurando a mão do filho, o rosto pálido de pânico. Rafael tossia, o peito subia e descia em movimentos irregulares, os lábios levemente arroxeados. Ele não consegue respirar direito, disse André, com a voz trêmula. Por favor, faça alguma coisa. Laura não respondeu, apenas agiu. Verificou os sinais vitais, ajustou a máscara de oxigênio, aplicou o broncodilatador. Movimentos precisos, automáticos, resultado de anos de prática. Mas por dentro travava uma batalha silenciosa contra a enxurrada de emoções que ameaçava derrubá-la. Concentra. Ele é apenas mais um paciente. O filho dele é apenas mais uma criança. Mas não era, porque cada vez que olhava para Rafael, via traços de André, o formato dos olhos, o jeito que franzia a testa quando estava assustado. Até o tom de voz fraco e trêmulo lembrava o homem que um dia sussurrou promessas em seu ouvido. 10 minutos depois, Rafael começou a se estabilizar. A respiração retomou o ritmo. O rosto recuperou a cor. Ele fechou os olhos, exausto, e finalmente adormeceu. Laura soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Ele está melhor, disse anotando na ficha, sem olhar para André. A crise passou, mas vou aumentar a dosagem do corticoide. Ele precisa ficar internado até amanhã à tarde, no mínimo. Obrigado, sussurrou André. Havia tanta gratidão na voz dele que Laura quase sentiu raiva. Como ele ousa me agradecer? Como ousa estar aqui, humano, vulnerável, depois de tudo? Ela guardou a caneta, pronta para sair. Então, André deu um passo à frente. Laura, por favor, só um minuto. Não temos nada para conversar, respondeu fria. Temos, ele insistiu. Você sabe que temos. Ela finalmente o encarou. Erro. Os olhos dele estavam vermelhos. Não apenas de cansaço, mas de algo mais profundo, algo que ela reconhecia porque já havia sentido. Desespero. Eu não queria que você descobrisse assim, começou André em voz baixa. Eu não queria... Deus, eu não queria te encontrar desse jeito. Mas encontrou, ela cortou, o tom mais cortante do que pretendia. E agora? O que você quer de mim? Um abraço? Um perdão? Uma conversa sobre os bons tempos? Ele engoliu em seco, como se cada palavra dela fosse uma lâmina. Eu só quero que você saiba
que eu nunca te esqueci. O silêncio que se seguiu foi brutal. Laura sentiu o chão tremer sob os pés. O ar ficou denso, quase irrespirável. 10 anos de dor subiram pela garganta como bile amarga. Você não tem o direito de dizer isso, sussurrou a voz trêmula, rachando a armadura que tentava manter. Não tem o direito de aparecer aqui depois de uma década e dizer que não me esqueceu. Porque se não esqueceu, André, então por que sumiu? Por que me deixou sozinha quando eu mais precisava de você? André fechou os olhos, como se as palavras dela fossem socos. Eu sei que te magoei, disse rouco. Eu sei que não mereço sua atenção, muito menos o seu perdão. Mas, Laura, eu não tive escolha. Todos temos escolha, rebateu ela, enquanto as lágrimas ameaçavam transbordar. Você escolheu partir, escolheu me abandonar, escolheu refazer a sua vida enquanto eu... Ela não conseguiu terminar. Dizer em voz alta que perdera o bebê dele sozinha, em um hospital frio e distante, enquanto ele estava Deus sabe onde, seria reviver uma dor que jurou nunca mais sentir. André deu um passo instintivo, como se quisesse tocá-la. Ela recuou. Não, disse firme, não se aproxime de mim. Laura, não! Você não entende, André. Você não entende o que fez comigo. Você não entende quantas noites eu passei em claro tentando descobrir o que fiz de errado. Quantas vezes eu olhei no espelho e me perguntei se eu não era suficiente, se eu nunca fui suficiente. Você era tudo. A voz dele quebrou. Você é tudo. Eu fui covarde, fui fraco e paguei por isso todos os dias da minha vida. Ela balançou a cabeça incrédula. Você pagou, você se casou, teve um filho, construiu uma família, e eu fiquei presa em um passado que você descartou como se nunca tivesse importado. Não foi assim, ele insistiu desesperado. Laura, eu perdi minha esposa há 2 anos, perdi para um infarto fulminante que não deu tempo de reagir, e todos os dias, enquanto ela definhava, eu pensava em você. Pensava no que poderíamos ter sido. Pensava que eu estava pagando pelo que fiz. Laura sentiu o peito apertar. Não de pena, mas de raiva. Raiva por ele usar a morte da esposa como justificativa. Raiva por tentar transformar a própria dor em algo comparável. Eu sinto muito pela sua perda, disse, e era sincera. Mas isso não apaga o que você me fez. Não apaga o fato de que você me deixou no momento em que eu mais precisava de você. Ela virou as costas, pronta para sair, mas antes que cruzasse a porta, André falou novamente. E dessa vez, o que ele disse a congelou no lugar. Eu fui obrigado a te deixar. Laura parou, não se virou. Ficou imóvel, processando aquelas palavras. O quê? Sussurrou. Eu fui obrigado, repetiu André. A voz vinha carregada de algo que ela não conseguia decifrar. Arrependimento, vergonha. Não fui eu quem quis partir, Laura. Não fui eu. Ela se virou devagar, o coração batendo descompassado. Do que você está falando? André passou a mão pelo rosto exausto. Eu não posso te contar agora. Não aqui, não assim. Mas se você me der uma chance, um dia eu vou te explicar tudo. A raiva borbulhou de novo. Não, disse categórica. Você não vai fazer isso comigo. Não vai jogar uma bomba dessas e simplesmente sair. Se tem algo a dizer, diga agora. André olhou para o filho adormecido. Depois, para ela. Eu não mereço o seu perdão, disse baixo. Mas vou lutar por ele, mesmo que leve o resto da minha vida. Antes que ela respondesse, ele se sentou ao lado de Rafael, virou o rosto e encerrou a conversa. Laura saiu daquela sala com mais perguntas do que respostas e, pela primeira vez em 10 anos, sentiu que o passado não estava morto. Ele estava ali respirando, esperando ser confrontado. Laura não dormiu.
Quando chegou em casa às 7 da manhã, depois de um plantão que pareceu durar uma vida inteira, apenas se sentou no sofá e ficou olhando para o nada. A xícara de café esfriou em suas mãos. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Eu fui obrigado a te deixar. As palavras de André ecoavam na mente como um disco arranhado tocando sem parar. O que ele quis dizer com aquilo? Como alguém é obrigado a abandonar a pessoa que ama? Como alguém é obrigado a sumir sem explicação, sem um telefonema, sem ao menos uma mensagem dizendo que estava vivo? Ela fechou os olhos e, contra a própria vontade, as memórias vieram como uma enxurrada. 10 anos atrás. Laura tinha 24 anos. Estava no 4º ano de medicina. Exausta, mas apaixonada pela profissão. Estava grávida. 3 meses de gestação, quando viu o teste positivo na mão trêmula, com o coração batendo tão forte que achou que fosse explodir. Medo misturado a uma alegria absurda, selvagem, como nunca havia sentido. E André? André segurou o rosto dela entre as mãos, olhou fundo em seus olhos e disse: "Nós vamos ficar bem, eu prometo. Vou cuidar de você e desse bebê até o fim dos meus dias." Ela acreditou. Como não acreditar? Ele era gentil, atencioso, presente. Faziam planos: casar depois da formatura, alugar um apartamento pequeno, porém aconchegante, criar o filho com amor e música. André tocava violão e vivia dizendo que a primeira coisa que ensinaria ao bebê seria a nota dó. Mas de uma hora para outra, tudo desmoronou. André começou a ficar distante, ligava menos, chegava atrasado nos encontros. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele desconversava. Dizia que era trabalho, dizia que estava cansado, dizia que estava tudo bem. Até que um dia, ele simplesmente não apareceu mais, sem aviso, sem explicação, sem despedida. Laura ligou dezenas de vezes, mandou mensagens, foi até a casa dele e encontrou tudo vazio, como se ele nunca tivesse existido. Perguntou aos amigos. Ninguém sabia de nada, ou ninguém queria dizer. 2 semanas depois, sozinha, no banheiro de um hospital universitário, Laura perdeu o bebê. Hemorragia, dor insuportável, solidão absoluta. Ela lembrava de ter gritado o nome dele enquanto os médicos tentavam estancar o sangue. Lembrava de implorar para que alguém o encontrasse, porque precisava dele, porque não conseguia passar por aquilo sozinha. Mas ele não estava lá e nunca mais esteve. Laura abriu os olhos, a respiração curta, o peito apertado. 10 anos. 10 anos. E a dor continuava fresca, como se fosse ontem. Levantou-se, caminhou até o quarto e abriu a gaveta da cômoda. No fundo, escondida sob blusas que nunca usava, havia uma caixa de sapatos desgastada. Ela hesitou. Fazia anos que não abria aquela caixa, mas algo dentro dela, talvez a necessidade de confrontar o passado, talvez a exaustão emocional, a fez tirar a tampa. Havia poucos objetos, mas cada um era uma facada. A primeira foto de ultrassom, desbotada pelo tempo. A pulseirinha de bebê que comprara num momento de empolgação. Um bilhete escrito à mão por André. Você vai ser a mãe mais incrível do mundo. As lágrimas caíram antes mesmo de perceber que chorava. Por que você voltou, André? Por que agora? Quando finalmente conseguiu colocar a caixa de volta na gaveta, o celular tocou e a arrancou do transe. Era a doutora Mariana, amiga e colega de hospital. Laura, você está em casa? A voz de Mariana soava preocupada. Estou, respondeu, limpando as lágrimas rapidamente, como se a amiga pudesse vê-la. A Luana me contou que você ficou estranha ontem. Disse que quase desmaiou no corredor. O que aconteceu? Laura hesitou. Mariana era sua melhor amiga, a única pessoa em quem confiava. Mas como explicar?
Como colocar em palavras a dor de reencontrar o fantasma que assombrava sua vida havia 10 anos? O pai de um dos pacientes começou com a voz falhando. É alguém que eu conheci há muito tempo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Alguém importante? Perguntou Mariana com gentileza. Muito, sussurrou Laura. Importante demais. Quer que eu vá aí? Não, respondeu rápido. Eu só preciso de um tempo para processar. Tudo bem. Mas, Laura, seja lá o que estiver acontecendo, você não precisa enfrentar sozinha, está bem? Está bem. Ela mentiu. Quando desligou, voltou a olhar para a caixa e, pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se sentir raiva. Raiva de verdade. Não a raiva controlada, fria, que usava como armadura, mas a raiva bruta, visceral, do tipo que queima por dentro. Como ele ousa dizer que foi obrigado? Como ousa tentar se justificar depois de tudo? Fechou a caixa com força e a jogou de volta na gaveta. Não permitiria que André voltasse à sua vida como se nada tivesse acontecido. Não permitiria que reabrisse feridas que levaram anos para cicatrizar. Mas mesmo dizendo isso para si mesma, Laura sabia que era tarde demais. As feridas nunca tinham cicatrizado de verdade, apenas haviam sido cobertas, e agora, com André de volta, sangravam novamente. Dias depois, Laura voltou ao hospital para mais um plantão. Sabia que Rafael ainda estava internado, sabia que teria de vê-lo novamente, sabia que André estaria lá. Estava preparada, ou pelo menos fingia estar. Quando entrou na sala 2 para a checagem de rotina, encontrou apenas Rafael acordado, brincando com um carrinho de brinquedo. "Oi, tia Laura", disse ele sorrindo. Aquele sorriso apertou o coração dela. "Oi, querido", respondeu, aproximando-se. "Como você está se sentindo?" "Melhor", disse animado. "Meu pai falou que eu vou para casa amanhã." "Se tudo correr bem, sim", confirmou, enquanto verificava os sinais vitais. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando-a com aqueles olhos curiosos e inteligentes. "Tia Laura, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." Por que você fica triste quando meu pai chega perto?" Laura congelou. A pergunta era tão inocente, tão direta, que ela não soube como responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai dele foi o amor da sua vida, que a deixou em pedaços, que vê-lo era como enfiar a mão em cacos de vidro? "Eu não fico triste", mentiu, forçando um sorriso. "Fica sim", insistiu Rafael, com a honestidade cruel das crianças. "Você fica com o olho brilhando. Minha mãe ficava assim às vezes. Meu pai dizia que era porque ela estava segurando o choro." Um nó subiu à garganta de Laura. "Seu pai é um homem muito sábio", disse baixinho. "Ele é legal", concordou Rafael. "Mas fica triste também. Ele acha que eu não vejo, mas eu vejo." Ele fica olhando para o nada e suspira. "Minha avó diz que é porque ele sente falta da mamãe, mas eu acho que é outra coisa." Laura não respondeu. Não confiava na própria voz. Rafael voltou a brincar com o carrinho, mas antes que ela saísse, disse mais uma coisa. "Você conhecia meu pai antes, né?" Ela se virou, surpresa. "Por que você acha isso?" "Porque ele olha para você do mesmo jeito que olha para as fotos antigas que guarda na gaveta", disse Rafael com uma simplicidade devastadora. "Do jeito que a gente olha para quem a gente ama." Naquele instante, Laura entendeu que não importava o quanto tentasse se proteger. O passado tinha voltado, e dessa vez não iria embora tão fácil. Ela saiu da sala como quem foge de um incêndio. As palavras de Rafael ecoavam implacáveis, impossíveis de ignorar. "Ele olha para você do jeito que a gente olha para quem a gente ama."
Não, ela não podia acreditar nisso. Não podia permitir que a ingenuidade de uma criança reabrisse portas que havia trancado com cadeados de dor e ressentimento. Enquanto caminhava pelo corredor, tentando recuperar o controle das próprias emoções, quase esbarrou em alguém. André. Ele estava parado ali, logo após a curva, como se a esperasse. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante nenhum dos dois se moveu. "Laura", disse ele com urgência na voz. "Por favor, eu preciso falar com você." "Não temos nada para conversar", respondeu tentando passar. André bloqueou a passagem, não de forma agressiva, mas desesperada. "Temos, sim. Temos muita coisa. Eu sei que você não quer me ouvir. Sei que não mereço a sua atenção, mas por favor, só 5 minutos. 5 minutos? Laura riu, amarga. Você acha que 5 minutos vão consertar 10 anos de silêncio? Não, ele admitiu, baixando a cabeça, mas podem começar a explicar. Ela ia recusar, ia empurrá-lo, passar por ele e seguir com a própria vida. Mas algo no olhar dele, aquela mistura de desespero e arrependimento, a fez hesitar. Fale, disse cruzando os braços. Mas aqui mesmo, agora. André olhou ao redor. O corredor estava vazio, mas ainda assim não era o lugar ideal. Suspirou, passando a mão pelos cabelos. Quando você descobriu que estava grávida, eu fiquei feliz, Laura. Eu juro por Deus que fiquei. Você era tudo para mim, e aquele bebê era a nossa chance de construir algo real. Então por que você sumiu? Ela cortou, a voz trêmula. Foi por causa da Camila? Foi, disse ele, e o nome saiu como veneno. Laura franziu a testa. Quem? Minha ex-noiva, explicou André, cada palavra lhe custando um pedaço da alma. A mulher com quem eu estava antes de te conhecer. Terminamos mal. Eu achei que tinha virado a página. Mas ela apareceu na minha casa 3 semanas depois que você me contou sobre o bebê. Disse que estava grávida. Disse que o filho era meu. Laura sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ela... O quê? Disse que estava grávida de 3 meses, continuou André com a voz pesada de culpa. Que descobriu depois que terminamos e não teve coragem de me contar. Agora precisava da minha ajuda. Os pais dela descobriram e exigiram que eu assumisse a responsabilidade. Exigiram que eu me casasse com ela. Laura balançou a cabeça incrédula. E você acreditou? Assim, sem questionar. Ela tinha exames, Laura, disse desesperado. Mostrou ultrassom, exames de sangue, tudo parecia real. E os pais dela, Deus, eles me encurralaram. Disseram que, se eu não fizesse a coisa certa, iam me processar, iam destruir a minha reputação, iam te obrigar a abandonar a mulher que você dizia amar. Laura explodiu. A mulher que estava carregando o seu filho. Eu não queria te abandonar, André gritou e a voz ecoou pelo corredor vazio. Eu não queria, mas me fizeram acreditar que eu não tinha escolha, que, se eu não me casasse com a Camila, eles iam destruir tudo. E eu fui covarde. Acreditei que estava fazendo a coisa certa. Acreditei que estava sendo responsável. As lágrimas queimaram, mas Laura se recusou a deixá-las cair. Você escolheu ela, disse, com a voz quebrando. Você escolheu acreditar em uma mentira, em vez de confiar em mim, em vez de lutar por nós. Eu sei, sussurrou André, agora também à beira das lágrimas. Eu sei, e isso me mata todos os dias, porque quando eu voltei, quando descobri que ela tinha mentido... Mentido. Laura arregalou os olhos. André assentiu, o rosto contorcido em agonia. 3 meses depois do casamento, ela perdeu o bebê, ou pelo menos foi o que disse. Mais tarde descobri, por acaso conversando com uma amiga dela, que nunca houve bebê. Ela inventou tudo.
Falsificou os exames, fez tudo para me prender. O silêncio que se seguiu foi devastador. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a raiva, toda a dor, toda a confusão se misturaram num turbilhão impossível de processar. E você? Ficou com ela mesmo assim? Perguntou com a voz fria. Eu estava preso, disse André, e a vergonha era palpável. Casado. Quando descobri a verdade, eu voltei para te procurar. Juro que voltei. Mas você tinha sumido, Laura. Mudou de cidade, trocou de número, apagou as redes sociais. Procurei você durante meses. Era como se tivesse desaparecido do mapa. Porque eu queria desaparecer, respondeu Laura, agora deixando as lágrimas correrem livremente. Porque eu perdi o bebê, André. Perdi o nosso bebê sozinha em um hospital frio, gritando o seu nome, enquanto você estava com ela. E quando saí daquele hospital, eu não queria mais existir. Eu não queria mais sentir nada. André cambaleou como se tivesse sido atingido por um trem. Você perdeu... Perdi, confirmou ela com a voz quebrada. E você não estava lá. E isso é algo que nenhuma explicação vai consertar. André cobriu o rosto com as mãos. Os soluços vieram incontroláveis. Me desculpa, chorou. Ah, me desculpa, minha Laura. Eu nunca quis te machucar. Eu nunca quis... Mas machucou. Ela interrompeu, limpando as lágrimas. E eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se consigo olhar para você e ver algo além da dor que sinto. Deu um passo atrás, criando distância. O Rafael tem alta amanhã, disse, voltando ao tom profissional. Vou passar as orientações para a enfermeira. Não preciso mais atendê-lo pessoalmente. Laura, não faz isso, implorou André. Não me afasta, não de novo. Você que se afastou, André, respondeu cansada. Você que escolheu. Agora eu escolho me proteger. Ela virou as costas e começou a caminhar. Antes de desaparecer na curva do corredor, a voz dele cortou o ar. Eu nunca parei de te amar. Laura parou, fechou os olhos, sentiu o coração se estilhaçar mais uma vez. Não se virou. Algumas palavras, mesmo quando verdadeiras, chegam tarde demais. Era 3 dias depois. Laura estava em seu consultório, revisando prontuários, quando Luana entrou com um envelope na mão. Doutora, deixaram isto para você na recepção. Laura franziu a testa. Quem deixou? Um homem. Não quis se identificar. Ela pegou o envelope. Não havia remetente, apenas o seu nome escrito à mão, com uma caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. André. Hesitou. Parte dela queria rasgar o envelope e jogá-lo no lixo. Outra parte, a parte ferida, curiosa, que ainda se importava mais do que deveria, precisava saber o que ele tinha a dizer. Com as mãos trêmulas, abriu. Dentro havia uma carta. 3 páginas escritas à mão. E na primeira linha, as palavras que mudariam tudo. Laura, eu menti para você. Ou melhor, omiti a parte mais dolorosa da verdade. Você merece saber. Você merece saber por quê, mesmo depois de descobrir que a Camila mentiu. Eu não consegui voltar para você. Não da forma que você merecia. Laura sentou-se, o coração disparado, e começou a ler. Leu a carta 3 vezes. Na primeira, as palavras pareciam embaralhadas, impossíveis de processar. Na segunda, a realidade começou a se formar, cruel e implacável. Na terceira, precisou parar no meio porque as lágrimas embaçavam a visão. A carta dizia: Laura, eu menti para você. Ou melhor, omiti a parte mais dolorosa da verdade, e você merece saber por quê. Mesmo depois de descobrir que a Camila mentiu, eu não consegui voltar para você. Não da forma que você merecia. Quando descobri que ela havia falsificado tudo, entrei em desespero. Quis anular o casamento imediatamente, mas a Camila ameaçou se matar. Trancou-se no banheiro com uma lâmina e disse que se eu a deixasse, acabaria com tudo. Os pais dela me culparam.
Disseram que eu tinha destruído a filha deles. E eu não soube o que fazer. Fiquei não por amor nem por dever, mas por culpa e por medo. Passei meses tentando te encontrar. Contratei investigadores. Vasculhei cada canto da cidade, mas você tinha desaparecido completamente. E quando finalmente desisti, foi porque a Camila descobriu que eu estava procurando por você. E surtou. Tentou realmente se machucar. Acabou internada. Os médicos disseram que ela tinha transtornos psiquiátricos graves, que precisava de tratamento, que abandoná-la poderia ser fatal. Eu fiquei preso naquele casamento como em uma jaula. 3 anos depois, ela engravidou de verdade. Não sei se foi proposital ou acidente, mas o Rafael nasceu. E quando eu segurei aquele menino nos braços, tudo mudou. Ele era inocente. Não pediu para nascer em meio àquela loucura e eu não podia abandoná-lo. Dediquei-me a ser pai, mesmo sem amar a mãe dele, mesmo vivendo em uma mentira. A Camila morreu há 2 anos, infarto fulminante. E quando ela partiu, eu senti alívio. E isso me fez sentir um monstro. Mas, Laura, em todos esses anos, em todas as noites em claro, em todos os momentos de silêncio, eu pensei em você, pensei no bebê que perdemos, pensei na vida que nunca tivemos. Eu sei que não mereço o seu perdão, sei que nenhuma explicação vai apagar a dor que causei. Mas eu precisava que você soubesse, eu nunca te esqueci, nunca parei de me arrepender, nunca deixei de te amar. Perdão não é algo que eu espero. Mas se um dia você conseguir olhar para mim sem sentir ódio, já será mais do que mereço. André. Laura dobrou a carta com as mãos trêmulas e a encostou no peito, como se pudesse sentir o peso daquelas palavras atravessando o papel. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Saber a verdade não apagava a dor. Não apagava as noites em claro em que se culpou, perguntando-se o que fizera de errado. Não apagava a solidão do hospital quando perdeu o bebê. Não apagava os 10 anos de vazio. Mas também não apagava o amor. E essa era a parte mais assustadora. Porque por mais que Laura quisesse odiá-lo, por mais que tentasse transformar a dor em raiva, parte dela ainda sentia algo. Algo profundo. Algo que nunca foi embora. Ela fechou os olhos e pressionou as mãos contra o rosto, tentando conter o turbilhão de emoções. O que eu faço agora? Como sigo em frente sabendo disso? 3 dias depois, Laura tentou manter distância. Pediu para a doutora Mariana assumir qualquer caso que envolvesse André ou Rafael. Evitou os corredores onde sabia que poderia encontrá-lo. Mergulhou no trabalho como se isso pudesse apagar a carta da memória. Mas, numa tarde cinzenta de quinta-feira, tudo mudou. Rafael voltou ao hospital. Laura estava no corredor quando ouviu a sirene da ambulância. Instintivamente correu para a entrada da emergência. O que viu a fez congelar. André carregava Rafael no colo. O rosto do menino, pálido. Os lábios arroxeados, o corpo mole. André gritava por ajuda em pânico absoluto. Ele não consegue respirar. Uma crise asmática severa, possivelmente evoluindo para insuficiência respiratória. "Preparem intubação e chamem o anestesista!" bradou para a equipe. André estava ao lado, agarrado à grade da maca, os olhos arregalados de terror. "Ele vai ficar bem, Laura, por favor. Me diz que ele vai ficar bem." Ela não podia prometer. Mesmo assim, sustentou o olhar dele. "Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas você precisa sair agora. Eu preciso de espaço para trabalhar." "Não." A voz de André quebrou. "Eu não vou deixar meu filho sozinho." "André, se você ficar aqui, vai atrapalhar", disse firme e gentil. "Confia em mim, por favor." Os olhos dos dois se encontraram. 10 anos de mágoa, de raiva e de dor ficaram por um instante em segundo plano. O que importava ali era a vida de Rafael. André, com as lágrimas já correndo, assentiu e saiu.
Laura respirou fundo e voltou-se para o menino. Rafael, você vai ficar bem, disse, segurando a mãozinha dele. Eu prometo que vou cuidar de você. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Olhou-a com olhos assustados e o coração de Laura se partiu. Não, eu não vou perder esse menino. Eu não vou deixar o André passar pelo que eu passei. A equipe trabalhava em perfeita sincronia. Medicação de emergência, nebulização contínua. Ainda assim, a saturação caía. Doutora, ele não está respondendo, avisou a enfermeira, tensa. Laura conferiu os monitores. 70%, 68%, 65%. Vamos entubar, decidiu agora. As mãos tremiam por dentro, mas por fora eram precisão. Não podia errar. Não havia margem para erro. Concentra, Laura. Você já fez isso 1000 vezes. Você consegue. Mas não era apenas mais um paciente. Era o filho de André. O menino que sorria para ela. O menino que perguntara por que ela ficava triste. Posicionou o laringoscópio. Visualizou as cordas vocais. Introduziu o tubo orotraqueal com precisão cirúrgica. Confirmem a posição, ela ordenou. Confirmado, respondeu a enfermeira. Tubo em posição correta. Laura conectou o ventilador mecânico e observou os monitores. A saturação começou a subir, devagar. 70, 75, 80. Vamos conseguir, sussurrou, mais para si do que para a equipe. 85, 90. Estabilizou, anunciou a enfermeira, aliviada. Laura soltou o ar que nem percebera estar prendendo. As pernas fraquejaram, mas ela se manteve de pé. Levem para a unidade de terapia intensiva pediátrica, disse. Monitoramento contínuo. Eu quero relatório de hora em hora. Sim, doutora. Ao sair da sala, Laura encostou na parede e fechou os olhos. As mãos ainda tremiam. O coração batia descompassado. Ele está vivo. Ele está estável. Você conseguiu. Passos rápidos se aproximaram. Ela ergueu o rosto. André vinha correndo ao seu encontro. Como ele está? Perguntou desesperado. Laura, por favor. Ele está estável, disse cansada. Mas foi grave. Precisei entubar. Ele vai ficar na unidade de terapia intensiva por alguns dias. André cobriu o rosto com as mãos e desabou, literalmente. Os joelhos cederam. Ele caiu no chão do corredor, soluçando. Laura ficou de pé, olhando aquele homem destruído e, pela primeira vez em 10 anos, não sentiu raiva. Sentiu compaixão. Ajoelhou-se ao lado dele e, sem pensar, pousou a mão em seu ombro. Ele vai ficar bem, disse suave. Eu prometo que vou cuidar dele. André levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Obrigado, sussurrou. Obrigado por salvar o meu filho. Ela assentiu e começou a se levantar. Antes de partir, André segurou sua mão. Laura, eu sei que não mereço nada de você. Eu sei que já te causei dor demais, mas você é a única pessoa em quem eu confio neste momento. A única pessoa que eu sei que vai cuidar do Rafael como se ele fosse... Ele não terminou. Não precisava. Laura entendeu. Como se fosse meu. E o mais assustador é que, de alguma forma estranha e dolorosa, ela já sentia isso. Laura passou a noite na unidade de terapia intensiva pediátrica. Tecnicamente não era necessário. Rafael estava estável, monitorado, sob os cuidados da equipe de plantão. Mas ela não conseguia ir embora. Sentou-se na cadeira ao lado da maca, observando o peito do menino subir e descer no ritmo controlado do ventilador mecânico. André estava do outro lado, sem conseguir dormir. Raramente desviava os olhos do rosto do filho. De tempos em tempos, inclinava-se, beijava a testa de Rafael e sussurrava palavras que Laura não conseguia ouvir. Apesar de tudo, não conseguia parar de observá-lo. André era diferente do homem que ela conhecera. Mais maduro, mais sofrido, ainda assim,
Algo nele permanecia intacto. A ternura, o cuidado, o jeito de amar com tudo o que tinha. E Laura odiou o quanto isso ainda a tocava. Às 3 da madrugada, André levantou-se e saiu por alguns minutos. Quando voltou, trazia 2 copos de café. Ofereceu um a ela, hesitante. Pensei que você pudesse precisar. Laura olhou o copo, depois olhou para ele. Toda a lógica dizia para recusar, manter a distância, não permitir que um gesto de gentileza abrisse brechas na armadura que levara anos para erguer. Mas estava exausta, e o café estava quente. Obrigada, murmurou pegando o copo. André sentou-se de novo, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas o som dos monitores preenchendo o espaço. Você leu a carta? Perguntou ele, por fim, em voz baixa. Laura não respondeu de imediato. Apertou o copo sentindo o calor queimar as palmas. Li, disse, sem encará-lo. E não mudou nada. Ela mentiu. André sentiu como se já esperasse aquela resposta. Eu entendo. O silêncio voltou. Diferente, pesado. Cheio de coisas não ditas que pairavam entre os dois. Por que você não me contou? Perguntou Laura enfim. Na primeira vez em que nos encontramos aqui, por que não me contou sobre a Camila? Sobre tudo? André soltou um suspiro longo, cansado. Porque eu tinha vergonha, admitiu. Vergonha de ter sido fraco. Vergonha de ter acreditado nela. Vergonha de ter deixado o medo me controlar. E, mais do que tudo, vergonha de olhar nos seus olhos e ver o quanto eu te machuquei. Você me machucou mesmo, disse Laura, mais suave do que pretendia. Mais do que imagina. Eu sei, sussurrou André, e vou carregar isso pelo resto da vida. Laura então o encarou. Viu algo que não esperava. Sinceridade absoluta. Não havia defesas, não havia desculpas. Apenas um homem quebrado pelas próprias escolhas. Você deveria ter confiado em mim, disse, com as lágrimas ameaçando transbordar. Deveria ter me contado sobre a Camila, sobre a suposta gravidez, sobre tudo. A gente poderia ter enfrentado juntos. Eu sei, repetiu André, a voz quebrando. Eu achei que estava te protegendo. Achei que se eu simplesmente sumisse, você seguiria em frente. Encontraria alguém melhor. Alguém que não te machucasse como eu te machuquei. Mas não foi isso que aconteceu, disse Laura, limpando o rosto. Eu não segui em frente, André. Fiquei presa. Presa na dor. Presa na saudade. Presa em um passado que eu não conseguia entender. André fechou os olhos como se cada palavra fosse uma lâmina. Me desculpa, sussurrou. Me desculpa por tudo. E pela primeira vez em 10 anos, Laura permitiu que a armadura caísse. Por um instante apenas. O suficiente para dizer, eu queria te odiar, queria tanto, mas eu não consigo, e isso me mata. Os olhos de André se arregalaram, incrédulos. Laura, não. Ela o interrompeu erguendo a mão. Não fala nada agora. Eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. Não sei como processar. Não sei se consigo te perdoar, mas eu estou tentando, e isso já é mais do que eu achei que seria capaz. André assentiu. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto. Obrigado por tentar. É mais do que eu mereço. 2 dias depois, Rafael acordou. Laura fazia a ronda matinal quando viu os olhos do menino se abrirem devagar. Ele piscou, confuso. Ei, campeão, disse ela, aproximando-se rapidamente. Calma, você está no hospital. Está tudo bem. Rafael tentou falar, mas o tubo orotraqueal impedia. Agitou-se, assustado. Eu sei que está desconfortável, disse, segurando a mãozinha dele com firmeza. Mas você precisa ficar calmo, está bem? Eu vou tirar isso de você em breve. Eu prometo. Ele a olhou, e mesmo sem poder falar, a confiança estava inteira nos olhos. Ele acreditava nela,
confiava nela. E isso partiu o coração de Laura de um jeito que ela não esperava. André entrou nesse momento. Ao ver o filho acordado, desabou em lágrimas de alívio. Rafael correu até a maca. Meu filho, você está acordado. Graças a Deus. Rafael sorriu, ou tentou com o tubo atrapalhando. Estendeu a mãozinha para o pai, que a segurou com força, beijando os dedos pequenos. Você me deu um susto, sabia? Disse André, a voz embargada. Mas você está bem agora. Você é forte. Você é meu guerreiro. Laura observou em silêncio. O amor entre pai e filho era tão puro, tão genuíno, que algo se moveu dentro dela. Esse menino podia ter sido meu filho. Podíamos ter sido uma família. A dor dessa possibilidade a atingiu como uma onda. Vou solicitar a remoção da intubação, disse, retomando o tom profissional. Mas ele vai precisar ficar mais alguns dias em observação. Tudo bem, respondeu André, sem tirar os olhos de Rafael. O tempo que for necessário. Naquela noite, Laura estava em seu consultório quando a doutora Mariana apareceu. Então, ouvi dizer que você salvou a vida do filho do homem que te magoou, disse Mariana, sentando-se na cadeira à frente. Laura suspirou. Notícias voam rápido por aqui. Faz amar sempre. Mariana sorriu. Mas me conta, como você está lidando com tudo isso? Laura ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Eu não sei, Mariana. Eu realmente não sei. Parte de mim ainda está com raiva. Outra parte só quer esquecer tudo e seguir em frente. Mas tem uma parte, e essa é a mais assustadora, que ainda sente algo por ele. Mariana a observou com empatia. Sabe o que eu acho? O quê? Que o amor de verdade não vai embora só porque a gente quer. Ele fica ali, escondido, esperando, e às vezes a vida nos dá uma segunda chance de fazer diferente. E se eu não quiser uma segunda chance? Perguntou Laura. E se eu estiver com medo de me machucar de novo? Então você continua sozinha, disse Mariana com gentileza. E não tem problema nisso. Mas, Laura, você passou 10 anos da sua vida carregando essa dor. Não está na hora de, pelo menos, considerar deixá-la ir? Laura não respondeu, mas a pergunta ecoou na mente pelo resto da noite. Deixar ir? Será que eu consigo? 3 dias depois, Rafael recebeu alta da unidade de terapia intensiva e foi transferido para um quarto comum. Estava recuperado, sorridente, brincando com os carrinhos que André havia trazido. Laura entrou para fazer a última avaliação antes da alta hospitalar definitiva. Oi, tia Laura, disse Rafael animado. Oi, querido, ela sorriu. Vim ver como você está. Estou ótimo. Meu pai disse que eu vou para casa amanhã. Se tudo correr bem, sim. Rafael ficou quieto por um momento, então a olhou com aqueles olhos curiosos. Tia Laura, você vai sentir minha falta? A pergunta a pegou de surpresa. Claro que vou, respondeu sincera. Então por que você não vem nos visitar? Laura olhou para André, parado ao lado, observando tudo em silêncio. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele olhar havia uma pergunta que não precisava de palavras. E se... E pela primeira vez em 10 anos, Laura se permitiu considerar a resposta. Ela não respondeu ao menino naquele instante. Apenas sorriu, bagunçou os cabelos de Rafael com carinho e murmurou algo sobre precisar voltar ao trabalho. Mas, enquanto caminhava pelo corredor, a pergunta repicava em sua mente como um sino que não parava de tocar. Por que você não vem nos visitar? Porque era perigoso, porque significava abrir portas que ela trancara com cadeados de autoproteção. Porque visitar André e Rafael não seria apenas um gesto gentil, seria um passo em direção a algo que ela ainda não sabia se estava pronta para enfrentar. Uma semana depois, Rafael recebeu alta definitiva.
Laura assinou os papéis de liberação, passou todas as orientações para André, medicações, cuidados, sinais de alerta, e se despediu do menino com um abraço que durou alguns segundos a mais do que deveria. "Até logo, tia Laura", disse Rafael, sorrindo. "Até logo, campeão", respondeu ela, tentando ignorar o aperto no peito. André se aproximou, hesitante, e estendeu a mão. "Obrigado por tudo. Você salvou a vida do meu filho. Eu nunca vou esquecer isso." Laura apertou a mão dele e sentiu o calor familiar daqueles dedos envolvendo os seus. Perigoso. "Era o meu trabalho", disse, profissional. "Foi mais do que isso", insistiu André, os olhos fixos nela. "E você sabe que foi." Ela retirou a mão, criando distância. "Cuide dele. Qualquer coisa me procure." André assentiu, mas antes de sair disse: "A porta da minha casa está sempre aberta. Se você quiser, se você precisar, eu estarei lá." Laura não respondeu. Apenas observou pai e filho saírem pelo corredor de mãos dadas e sentiu algo dentro dela se partir. Por que é tão difícil deixá-los ir? 3 semanas se passaram. Laura tentou voltar à rotina. Trabalho, casa, trabalho, casa. Um ciclo mecânico, seguro, previsível. Tudo mudou numa tarde de sábado, quando André apareceu no hospital com um marmitex nas mãos. "Desculpa aparecer assim", disse sem jeito, parado na porta do consultório. "Eu sei que você fica aqui até tarde e trouxe comida. Fiz lasanha. Lembra que você adorava?" Laura ficou paralisada. Claro que lembrava. Lasanha era o prato que André fazia nos domingos quando ainda estavam juntos. Era a comida que ela comia direto da panela, rindo, enquanto ele reclamava que ela ia acabar com tudo antes de servir. "André, eu sei", ele a interrompeu, humilde. "Sei que posso estar sendo inconveniente, mas eu só queria agradecer de verdade. Então, se você quiser, aceita. Se não quiser, tudo bem. Eu vou embora e não incomodo mais." Laura olhou para o marmitex, depois para ele e, contra todos os instintos de autopreservação, disse: "Entra." André entrou, fechou a porta com cuidado e colocou o marmitex sobre a mesa. Laura abriu. O aroma da lasanha invadiu o consultório, trazendo com ele uma enxurrada de memórias. "Você ainda usa molho branco?" perguntou, tentando manter a voz neutra. "Sempre." André sorriu tímido. "Você dizia que era o segredo." Comeram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio estranho, carregado de passado, mas não necessariamente ruim. "Como está o Rafael?" perguntou Laura. "Melhor, muito melhor. Ele pergunta de você todos os dias. Diz que quer te mostrar os desenhos que fez. Diz que você é a médica mais legal do mundo. Diz que gostaria que você fosse parte da nossa vida." Laura parou de mastigar. "André, eu não estou pedindo nada", apressou-se ele. "Juro, só estou sendo honesto. O Rafael se apegou a você e eu entendo se você quiser manter distância. Mas, se quiser conhecê-lo melhor fora do hospital, seria importante para ele e para mim." Laura colocou o garfo de lado, o coração acelerado. "Eu não sei se isso é uma boa ideia." "Por quê?" "Porque é complicado, André. Porque você não é só um pai agradecido. Você é o homem que eu amei, o homem que me destruiu. Eu não sei se consigo separar essas coisas." André a olhou com compreensão. "Então não separa, só tenta. Tenta me conhecer de novo. Tenta conhecer o homem que eu me tornei. Eu não estou pedindo que você me perdoe. Não estou pedindo que me ame de novo. Só peço uma chance de mostrar que eu mudei." Laura queria dizer não. Queria levantar, abrir a porta e pedir que ele fosse embora. Em vez disso, ouviu a própria voz dizer: "Tudo bem, mas devagar, muito devagar." O rosto de André se iluminou como ela não via há anos. "Obrigado",
sussurrou. Você não vai se arrepender, eu prometo. Mas nem tudo seria tão simples. No dia seguinte, Laura recebeu uma visita inesperada no consultório. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, elegante, de cabelos grisalhos bem penteados e olhar duro, entrou sem bater. Doutora Laura Albuquerque? Perguntou com uma firmeza que Laura não gostou. Sim, posso ajudar? Eu sou Carolina, sogra do André, ou melhor, fui, mãe da Camila. Laura sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ah, vim porque preciso que a senhora entenda uma coisa, disse Carolina cruzando os braços. Meu neto acabou de perder a mãe. Ele está vulnerável. E o André é um homem fraco, sempre foi. Ele se apega às pessoas erradas. Desculpe, mas eu não entendi aonde a senhora quer chegar, respondeu Laura, tentando manter a calma. Quero chegar ao fato de que você precisa se afastar, disse Carolina fria. Você já destruiu o coração do meu genro uma vez, não vai destruir o do meu neto. Laura arregalou os olhos, incrédula. Eu destruí? A senhora sabe o que sua filha fez? Sabe que ela mentiu, que manipulou o André? Minha filha estava doente, rebateu Carolina com a voz tremendo de raiva contida. Tinha problemas, sim, mas amava o André. E ele a abandonou emocionalmente durante todo o casamento, porque não conseguia esquecer você. Um nó subiu à garganta de Laura. Isso não é culpa minha. Carolina deu um passo à frente. Você acha que é coincidência o André ter aparecido aqui? Acha que é coincidência ele estar tentando se reaproximar? Ele está usando você para preencher um vazio. E quando cansar, quando se sentir culpado de novo, vai te abandonar de novo. A senhora não sabe nada sobre mim, disse Laura firme. E não sabe nada sobre o que o André e eu vivemos. Eu sei o suficiente, devolveu Carolina. Sei que você é uma ameaça para a estabilidade do meu neto. E se você realmente se importa com o Rafael, como diz que se importa, vai fazer o que é certo, vai se afastar. Antes que Laura respondesse, Carolina virou as costas e saiu, deixando para trás apenas o veneno das próprias palavras. Laura ficou ali, parada, tremendo, não de medo, mas de raiva e de dúvida. E se ela estiver certa? E se o André realmente estiver me usando para preencher um vazio? E se eu estiver me iludindo de novo? Naquela noite, Laura estava em casa sem conseguir dormir quando o celular tocou. Era André. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Laura, me desculpa ligar tão tarde. A voz dele estava tensa. Eu preciso falar com você. A Carolina foi aí hoje? Foi. André soltou um palavrão baixinho. O que ela disse? Que você deveria se afastar, que é uma ameaça para o Rafael, que eu vou te abandonar de novo. Houve um silêncio curto. Depois, André falou com uma firmeza que Laura não esperava. Ela está errada em tudo, e eu vou resolver isso. André, eu não quero criar problemas na sua família. Você não é o problema. Ele a interrompeu. A Carolina tenta controlar tudo como sempre fez. Mas eu não vou deixar. Não desta vez. Porque desta vez eu sei o que eu quero. E o que eu quero é você. O coração de Laura disparou. André, eu... Não precisa responder agora, disse mais suave. Só não desiste de mim. Por favor. Não desiste da gente. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele desligou. Laura ficou com o celular nas mãos, o coração em guerra. Pela primeira vez em 10 anos, ela não sabia o que temia mais, perder o André novamente ou deixá-lo entrar. Os dias seguintes foram de tensão constante. Cada vez que o celular tocava, o coração dela disparava. Cada vez que ouvia passos no corredor do hospital, virava-se esperando ver André. E a cada vez que se pegava pensando nele, o que acontecia com uma frequência alarmante,
Uma mistura de medo e expectativa a deixava exausta. Ela não tinha dado uma resposta. Não disse sim, mas também não disse não. André, respeitando o espaço dela, mantinha distância. Ainda assim, na ausência, ele estava presente. Um bilhete deixado na recepção. Uma mensagem simples, perguntando como tinha sido o dia. Um buquê de margaridas brancas, as favoritas dela, entregue sem remetente, mas com um cartão que dizia apenas "Obrigado por não desistir". A cada gesto, a armadura de Laura rachava um pouco mais. 5 dias depois do telefonema, numa noite chuvosa de sexta-feira, tudo mudou. Laura estava em casa, finalmente se permitindo relaxar, quando o telefone tocou. Não era o celular. Era o fixo do hospital. Ela atendeu. A voz de Luana, do outro lado, estava em pânico. "Doutora Laura, você precisa vir agora. É o Rafael." O mundo parou. "O que aconteceu?" perguntou, já pegando as chaves. "Ele foi trazido de ambulância. Parada respiratória. Ele está grave, doutora, muito grave." Laura nem se lembra de como chegou ao hospital. Só se lembra de correr pelos corredores molhados pela chuva que entrava pela porta principal. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou à sala de emergência, a cena a fez congelar. Rafael estava na maca. O corpinho pequeno estava conectado a fios e tubos. A equipe trabalhava num ritmo frenético. André estava encostado na parede, o rosto pálido, as mãos trêmulas, os olhos vazios de tanto medo. "Laura", ele sussurrou quando a viu, e a voz se quebrou. "Ele não está respirando direito. Disseram que pode ser." Ele não conseguiu terminar. Apenas desabou. Laura não pensou, correu até ele e segurou seus ombros com firmeza. "Olha para mim", ordenou. "André, olha para mim. Eu vou cuidar dele. Está ouvindo? Eu vou cuidar dele." André a encarou. No olhar havia um desespero tão profundo que Laura sentiu o próprio coração se partir. "Não deixa meu filho morrer", implorou. "Por favor, Laura, não deixa ele morrer." "Eu não vou", prometeu. Então, se virou para a equipe. "Status: saturação em 50% e caindo", respondeu a enfermeira. "Não está respondendo à ventilação manual, provável edema pulmonar agudo." O sangue de Laura gelou. Edema pulmonar agudo em uma criança era gravíssimo. A janela de tempo era mínima. "Preparem para intubação de sequência rápida", ordenou. "E chamem a unidade de terapia intensiva. Ele vai precisar de suporte ventilatório intensivo." A equipe se moveu em sincronia. Laura lavou as mãos rapidamente, calçou as luvas e se posicionou ao lado da maca. Rafael estava inconsciente, o rosto azulado, os lábios roxos, tão pequeno, tão frágil. "Não, eu não vou perder esse menino. Não vou deixar o André passar pelo que eu passei." Ao posicionar o laringoscópio, as mãos tremeram. Pela primeira vez em anos de prática, Laura sentiu medo. Não era apenas mais um paciente, era o Rafael, o menino que sorria para ela, o que perguntou por que ela ficava triste. O menino que, inexplicavelmente, já fazia parte do seu coração. "Doutora, a saturação está em 40, alertou a enfermeira tensa. "Eu sei", disse Laura, tentando manter a voz firme enquanto visualizava as cordas vocais. Introduziu o tubo endotraqueal, mas algo estava errado. Havia muito edema. A passagem estava estreita demais. "Não está passando", murmurou, sentindo o pânico subir. "Saturação em 35. "Tragam um tubo menor", ordenou. "Marca. Tamanho 3,5. Não temos disponível nesta sala." "Então tragam da unidade de terapia intensiva e corram." Os segundos pareciam horas. Laura olhou para os monitores. 32%. 30. 28. Não, não, não. A enfermeira voltou correndo com o tubo menor. Laura trocou rapidamente e tentou de novo.
Dessa vez, passou. Confirme em posição. Posição confirmada. Laura conectou o ventilador mecânico e ficou nos monitores como se a própria vida dependesse daquilo. 30%, 35%, 40%. Vamos lá, Rafael, sussurrou. Vamos lá, campeão. Você é forte, você consegue. 50, 60, 70. Saturação subindo, anunciou a enfermeira aliviada. 80, 85, 90. Estabilizou, disse Laura, e só então percebeu que estava chorando. A equipe soltou suspiros de alívio. Laura permaneceu de pé ao lado da maca, olhando para o menino que quase perderam. Levem para a unidade de terapia intensiva pediátrica, disse com a voz trêmula. Suporte ventilatório completo, monitoramento cardíaco contínuo. Quero saber de qualquer alteração, por menor que seja. Sim, doutora. Ao sair da sala, Laura encostou na parede e fechou os olhos. As pernas estavam fracas, o coração descompassado, as mãos ainda trêmulas. Eu quase perdi. Por segundos, eu quase perdi. Então sentiu braços ao redor. André a abraçou forte, desesperado, como quem se agarra a um salva-vidas em meio ao naufrágio. Obrigado, chorava. Obrigado, obrigado, obrigado. Laura não sabia o que fazer. Se ficava imóvel, se o afastava. O corpo decidiu por ela. Devolveu o abraço. Segurou André com a mesma intensidade e permitiu que as próprias lágrimas caíssem. Ele está vivo, sussurrou. Está vivo, André. Por sua causa, disse ele, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos dela. Você salvou meu filho de novo. Você... Deus, Laura, como eu vou te agradecer por isso? Você não precisa me agradecer, respondeu enxugando o rosto. Eu só fiz o meu trabalho. Não foi só trabalho, insistiu André, segurando o rosto dela entre as mãos. Você colocou o seu coração nisso. Eu vi nos seus olhos. Você estava com tanto medo quanto eu, porque você se importa. Você se importa com ele. E você se importa comigo? Laura ia negar, ia dizer que era apenas profissionalismo, ia reconstruir as defesas, mas estava cansada de mentir. Eu me importo, admitiu, com a voz se quebrando. Eu me importo mais do que deveria, e isso me assusta, André, porque eu não quero me machucar de novo. Você não vai, prometeu. Eu não vou deixar, nunca mais. Você não pode prometer isso. Posso sim, disse ele firme, porque eu aprendi da pior forma possível. Perdi você uma vez por ser covarde, por não lutar, por deixar o medo me controlar. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Desta vez eu vou lutar. Vou lutar por você, por nós, por tudo o que ainda podemos ser. Laura queria acreditar. Deus, como queria. Mas o medo ainda sussurrava veneno. E se não der certo? Perguntou vulnerável. E se a gente tentar e só causar mais dor? André aproximou o rosto, os olhos fixos nos dela. E se der certo? Rebateu, suave. E se desta vez o destino estiver nos dando a segunda chance que a gente merece? E naquele momento, sob as luzes frias do hospital, com o som dos monitores ao fundo e o peso de 10 anos de dores, Laura tomou uma decisão. Tudo bem, sussurrou. Vamos tentar, mas devagar, com cuidado, eu ainda estou com medo. André sorriu, o sorriso mais genuíno e esperançoso que ela viu em anos. Devagar, concordou. Todo o tempo que você precisar. Então, hesitante, inclinou-se e beijou a testa dela. Um beijo suave, respeitoso, carregado de promessas não ditas. Laura fechou os olhos e, pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se sentir esperança. Talvez, apenas talvez, o amor pudesse de verdade encontrar o caminho de casa. Rafael permaneceu na unidade de terapia intensiva por 5 dias.
5 dias em que Laura praticamente morou no hospital. Já não era apenas o dever da médica, ela não conseguia se afastar. Cada respiração do menino importava, cada batimento no monitor era uma vitória silenciosa. E André estava sempre ao lado. Eles se revezavam na vigília. Quando um saía para comer ou descansar, o outro ficava. Criaram uma rotina silenciosa, feita de olhares que diziam mais do que palavras. Café compartilhado às 3 da manhã, mãos que se tocavam de leve ao passar um documento, sorrisos cansados e ainda assim genuínos. Aos poucos, algo começou a se reconstruir entre eles. Não era o amor impetuoso e ingênuo de 10 anos atrás. Era algo mais sólido, mais maduro, erguido sobre cicatrizes e verdades dolorosas. No 5º dia, Rafael acordou completamente. Laura verificava os sinais vitais quando viu os olhos dele se abrirem. Desta vez, alertas, conscientes. "Oi, campeão", disse sorrindo. "Bem-vindo de volta." Rafael piscou, confuso, olhando ao redor. "Tia Laura." A voz saiu rouca, fraca, mas estava ali. "Sim, sou eu", respondeu, segurando a mãozinha dele. "Você nos deu um baita susto, sabia?" "Desculpa", ele murmurou. Aquela palavrinha, vinda de uma criança tão pequena, partiu o coração de Laura. "Você não precisa pedir desculpa, querido. Você é muito forte, muito corajoso." "Meu pai, onde está?" "Seu pai está aqui." André apareceu na porta, os olhos vermelhos, mas brilhando de alívio. "Estou aqui, filho." Ele se aproximou depressa e beijou a testa de Rafael repetidas vezes, as lágrimas caindo livremente. "Você está bem?" chorava. "Você está bem, meu filho. Graças a Deus." Rafael sorriu fraco, mas feliz. "Eu sabia que ia ficar bem, pai. A tia Laura prometeu que ia cuidar de mim." André olhou para Laura. Nos olhos dele havia algo que ela não conseguia nomear. Gratidão, amor, algo maior do que as palavras. "Ela sempre cumpre o que promete", disse baixo. "Sempre." 3 dias depois, Rafael recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Foi transferido para um quarto comum, onde, enfim, pôde receber visitas. A doutora Mariana apareceu com balões. Luana levou chocolates. Aos poucos, o quarto se transformou em um espaço de alegria e recomeço. Laura terminava a ronda da tarde quando Rafael a chamou. "Tia Laura, vem cá." Ela se aproximou, curiosa. "Sim?" Rafael pegou uma folha dobrada debaixo do travesseiro e estendeu para ela. "Eu fiz isso para você." Laura abriu o papel e o coração apertou. Era um desenho simples, feito com lápis de cor, mas transbordando significado. 3 pessoas de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. Embaixo, escrito com letras tortas, "Minha família." Isso é lindo, Rafael", disse com a voz embargada. "Sabe quem são?" "Quem?" "Meu pai, eu e você." As lágrimas queimaram os olhos de Laura. "Eu sei que você não é a minha mãe", acrescentou o menino com a honestidade brutal das crianças. "Eu sei que a minha mãe está no céu. Mas seria legal se você fizesse parte da nossa família. Seria muito legal." Laura não conseguiu responder. Apenas o abraçou, escondendo o rosto no ombro dele para que não visse as lágrimas. André, que assistira a tudo em silêncio, aproximou-se e pousou a mão no ombro dela. Um gesto suave de apoio. Naquele instante, Laura percebeu algo fundamental. Ela já amava aquele menino. Não como médica, não como uma estranha que o cuidou. Amava como se ele fosse seu. 2 semanas depois, Rafael recebeu alta definitiva do hospital. Laura revisava as últimas orientações quando André se aproximou, hesitante. "Laura, eu sei que você está ocupada,
mas o Rafael e eu queríamos te convidar para jantar na nossa casa amanhã à noite. Se você quiser, claro, sem pressão. Ela olhou para o homem que um dia partiu seu coração e que agora estava ali, vulnerável, esperançoso, tentando reconstruir pontes que pareciam impossíveis de consertar. E pela primeira vez em 10 anos disse: "Sim, tudo bem, eu vou." O sorriso de André iluminou a sala inteira. No dia seguinte, Laura se pegou nervosa. Escolheu a roupa 3 vezes, refez a maquiagem, ensaiou mentalmente o que dizer. Parecia uma adolescente indo ao primeiro encontro. Ridículo e, ao mesmo tempo, absolutamente real. Quando chegou à casa de André, um sobrado aconchegante em um bairro tranquilo, Rafael a recebeu na porta com um abraço apertado. Você veio? Você veio mesmo?" "Claro que vim." Laura sorriu. "Eu prometi, não foi?" André apareceu logo atrás, limpando as mãos no avental. "Bem-vinda", disse com a voz cheia de emoção que apertou o coração de Laura. "Entra, por favor. Fique à vontade." A casa era simples, mas acolhedora. Fotos nas paredes, brinquedos espalhados, cheiro de comida caseira no ar. Era um lar, um verdadeiro lar. Durante o jantar, conversaram sobre coisas simples. Rafael contou sobre a escola, os amigos, o desenho animado que estava assistindo. André falou sobre o trabalho, sobre os planos de reformar o quintal. Aos poucos, Laura se permitiu relaxar. Era estranho, assustador e ainda assim bom. Depois do jantar, enquanto Rafael assistia à televisão na sala, André convidou Laura para dar uma volta no quintal. Caminharam em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som dos grilos e sentindo a brisa suave da noite. "Obrigado por ter vindo", disse André por fim. "Obrigada por ter me convidado", ela respondeu. André parou e se virou para ela. "Laura, eu sei que a gente ainda está se reconstruindo. Sei que você ainda tem medo. E está tudo bem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Este momento, você aqui na minha casa, vendo o Rafael feliz, vendo você sorrir, isso é tudo o que eu sempre quis. E eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim." As lágrimas ameaçaram transbordar. "Eu estou tentando, André. Estou tentando acreditar que isso pode dar certo." "Vai dar", ele prometeu, "porque desta vez estamos construindo sobre a verdade, não sobre mentiras, não sobre medo, mas sobre tudo o que ainda sentimos um pelo outro." Então, lentamente, ele estendeu a mão. Laura olhou para aquela mão, a mesma que um dia segurou a dela sob o luar, a mesma que acariciou seu rosto quando prometeu que ficariam juntos para sempre, a mesma que a soltou e desapareceu, deixando dor. Mas agora era também a mão de um homem que mudou, que lutou, que perdeu e que estava ali oferecendo uma segunda chance. Ela respirou fundo e colocou a mão na dele. André entrelaçou os dedos como se segurasse a coisa mais preciosa do mundo. "Obrigado", sussurrou, "por me dar essa chance. Obrigada por não desistir", ela respondeu. Ali, sob as estrelas, no quintal de uma casa que lentamente começava a parecer lar, Laura sentiu algo que não sentia havia 10 anos. Paz. 3 meses depois, Laura era presença constante na vida de André e Rafael. Jantares aos sábados, passeios no parque aos domingos, ajuda com a lição de casa, histórias antes de dormir. Aos poucos, sem perceber, ela deixou de ser visita. Tornou-se família. Certa tarde, enquanto preparavam biscoitos, Rafael a olhou com aqueles olhos enormes e perguntou: "Tia Laura, você gosta do meu pai?" Laura quase deixou a tigela cair. O quê? Gosta dele?" repetiu o menino inocente. "Gosta muito?" Ela olhou para André do outro lado da cozinha, congelado, esperando a resposta. Por fim, permitiu que a verdade viesse à tona e sorriu.
Gosto sim, Rafael, gosto muito. André soltou o ar que estava prendendo. Rafael, com a sabedoria simples das crianças, sorriu e decretou: então, casa com a gente. E pela primeira vez em 10 anos, Laura se permitiu sonhar. Talvez, apenas talvez, um final feliz fosse possível. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde na cozinha, quando Rafael dissera: então, casa com a gente. Laura não respondeu na hora. Sorriu, bagunçou os cabelos do menino e mudou de assunto. Mas as palavras ficaram ecoando, crescendo, tornando-se impossíveis de ignorar. Porque a verdade é que Laura já se casara com eles. Não no papel, não oficialmente, mas de todas as formas que importam. Sabia como André gostava do café, forte, sem açúcar, numa caneca específica que o Rafael pintou na escola. Sabia que Rafael tinha medo do escuro, mas fingia coragem quando ela estava por perto. Sabia que André ainda acordava de madrugada, às vezes, e ficava olhando para o nada, carregando culpas que ela tentava aos poucos ajudá-lo a soltar. E eles a conheciam também. Sabiam que ela chorava vendo filmes bobos. Sabiam que, quando estava estressada, reorganizava compulsivamente os armários. Sabiam que, nas noites difíceis, quando o passado voltava a assombrá-la, tudo o que ela precisava era de silêncio e uma mão segurando a sua. Eles haviam se tornado um nós, uma família de 3 peças que se encaixavam de forma imperfeita, mas verdadeira. Ainda assim, havia uma ferida que não cicatrizara. Um fantasma que Laura carregava sozinha, trancado no fundo da gaveta, junto com a caixa de sapatos que não abria havia meses. O bebê que perdeu, o filho que nunca nasceu, a dor que nunca fora dividida. Era uma manhã de domingo quando André percebeu. Laura estava na cozinha preparando o café da manhã. Ele entrou e a encontrou parada, olhando pela janela, com aquela expressão distante que já conhecia. "Ei!", disse suave, aproximando-se. "Onde você está?" Laura piscou, voltando ao presente. "Aqui. Desculpa, eu estava só pensando." "Em quê?" Ela hesitou, mas entendeu que, se quisesse reconstruir de verdade, precisava parar de guardar as dores. Precisava dividi-las. "No bebê", disse, a voz mais fraca do que pretendia. "No nosso bebê." André congelou. Em 6 meses juntos novamente, haviam falado de muita coisa. Da Camila, dos anos perdidos, do medo e da esperança. Mas sobre o bebê, sobre aquela perda específica, nunca tinham conversado de verdade. "Laura", ele começou. "Eu nunca te contei os detalhes", continuou ela, e as palavras saíram em um fluxo que já não conseguia conter. "Nunca te contei que eu estava sozinha quando aconteceu, que acordei no meio da noite com dor, que tentei te ligar e você não atendeu, que fui para o hospital de táxi, segurando a barriga, implorando para que o bebê aguentasse, que os médicos disseram que não havia nada a fazer, que eu segurei o ultrassom e vi o coraçãozinho parado, e que eu gritei o seu nome. Gritei tanto que fiquei rouca, porque eu precisava de você e você não estava lá." As lágrimas desciam livres agora. 10 anos de dor, finalmente encontrando saída. André não disse nada. Apenas a puxou para um abraço apertado e deixou que ela chorasse. Chorou junto, por tudo o que perderam, por tudo o que nunca puderam ser. "Me desculpa", sussurrou, com a voz quebrada. "Me desculpa por não ter estado lá, por não ter segurado a sua mão, por não ter chorado esse bebê com você." "Eu sei que não foi sua culpa", disse Laura entre soluços. "Eu sei, mas dói. Ainda dói tanto." "Eu sei", respondeu André, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos dela. "E vai doer sempre, porque aquele bebê era real, era nosso. Nada vai mudar isso, mas a gente pode honrar a memória dele, juntos, do jeito que sempre deveria ter sido."
Laura enxugou as lágrimas. Como? André segurou as mãos dela entre as suas. Vamos visitá-lo, você e eu. Vamos até onde ele está. E vamos nos despedir juntos, como deveria ter sido desde o começo. 2 dias depois, eles foram. Laura levou André ao pequeno cemitério Jardim da Paz, na periferia da cidade, onde enterrara o bebê 10 anos atrás. Era um lugar simples, tranquilo, cercado por árvores antigas que balançavam suavemente com o vento. A lápide era discreta, apenas pequeno anjo e as datas, uma vida que não teve chance de florescer. André se ajoelhou diante da lápide. Tocou a pedra com dedos trêmulos e finalmente permitiu que a dor guardada saísse. Oi, pequeno, disse com a voz embargada. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter estado aqui desde o começo, mas eu não sabia. E quando soube, já era tarde demais. Me desculpa por isso. Me desculpa por não ter protegido você, por não ter protegido a sua mãe. Laura se ajoelhou ao lado dele. Juntos choraram. Choraram pela criança que nunca seguraram, pelas risadas que nunca ouviram, pelos primeiros passos que nunca viram, por tudo o que aquele pequeno anjo representava. Um futuro roubado, um amor interrompido, uma promessa não cumprida. Mas choraram também em alívio, porque finalmente, depois de 10 anos, aquela dor estava sendo compartilhada, estava sendo honrada. Eu quero que você saiba, disse Laura, falando para a lápide, que você sempre foi amado, mesmo não tendo nascido. Mesmo tendo ficado aqui tão pouco tempo, você foi amado e sempre será. André entrelaçou os dedos nos dela. E quero que saiba que a sua mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela te carregou com tanto amor. E quando te perdeu, continuou de pé, continuou lutando, continuou vivendo. E isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Eles ficaram ali por um longo tempo. Não precisavam de palavras, apenas daquela presença compartilhada, daquele luto finalmente dividido. Quando se levantaram, algo havia mudado. A dor não desaparecera. Talvez nunca desaparecesse, mas agora tinha um lugar, um espaço onde podia existir sem consumir tudo. Na saída do cemitério, caminhando de mãos dadas, André parou. Laura, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela o olhou, curiosa. O quê? Ele respirou fundo, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. Eu sei que a gente passou por muita coisa. Sei que ainda estamos nos reconstruindo. Sei que talvez seja cedo, mas eu não quero mais esperar. Não quero perder tempo, porque a vida é curta e incerta. E a única certeza que eu tenho é que eu te amo. Sempre amei e sempre vou amar. O coração de Laura acelerou. André se ajoelhou ali, no caminho de terra batida, sob o céu azul e as árvores que sussurravam ao vento. Tirou do bolso uma pequena caixa. Casa comigo, Laura. Não porque era o que deveria ter acontecido há 10 anos, mas porque é o que deve acontecer agora. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero acordar com você todas as manhãs. Quero envelhecer com você. Quero construir uma família com você. Você, eu e o Rafael, e quem mais vier. Casa comigo, por favor. Laura olhou o homem ajoelhado à sua frente. O que a magoou, o que voltou, o que lutou, o que, apesar de todos os erros, nunca deixou de amá-la. Percebeu então que perdão não era esquecer, era escolher seguir, decidir que o amor era maior do que a dor. Sim, disse, com as lágrimas correndo. Sim, André, eu caso com você. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que carregava 10 anos de saudade, arrependimento e dor, e também esperança, recomeço e um amor que, apesar de tudo, sobreviveu. 6 meses depois, eles se casaram. Uma cerimônia pequena e íntima, apenas com quem realmente importava. A doutora Mariana foi madrinha. Rafael, pajem orgulhoso no terninho novo. Quando o celebrante perguntou: "Você aceita este homem como seu legítimo esposo?",
Laura olhou para André e viu não apenas quem ele era, mas quem havia se tornado. Aceito, respondeu firme e certa. Sob aplausos e lágrimas de alegria, o beijo dos dois selou, enfim, a sensação que Laura esperou por tanto tempo. Ela estava em casa. 2 anos depois, Laura estava no jardim, regando as flores, quando ouviu a risada de Rafael vindo de dentro. Ele tinha 9 anos agora, mais alto, mais esperto, e ainda com aquele sorriso que derretia corações. André surgiu na porta, carregando algo pequeno, enrolado numa manta azul clara. Amor. Chamou, com os olhos brilhando. Ele acordou. Laura largou o regador e correu. Pegou o bebê nos braços, seu bebê, e sentiu o coração transbordar. Enzo, 3 meses. Olhos iguais aos do pai. Sorriso que iluminava qualquer ambiente. O milagre que ela nunca achou que teria. Rafael se aproximou, curioso, e fez carinho na cabecinha do irmão. Ele é pequeno, né? Perguntou. Laura sorriu. É, mas vai crescer. Vai crescer forte e feliz. Assim como você. André envolveu os 3 num abraço. Ali, naquele quintal simples, sob o sol da tarde, Laura entendeu algo essencial. O tempo não apaga a dor, mas o amor pode transformá-la. As cicatrizes ainda estavam lá, as memórias difíceis também, mas agora dividiam espaço com algo maior. Uma família, um lar, um recomeço. Enquanto o sol se punha e o vento brincava com as folhas pelo chão, Laura olhou para André, para Rafael e para Enzo, e finalmente compreendeu. Talvez o amor não volte igual, mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra o caminho de casa. E naquele instante, algo ainda mais profundo despertou dentro dela. Laura percebeu que a vida não lhe havia tirado nada, havia apenas ensinado. Cada perda, cada lágrima, cada ausência, tudo a havia moldado para esse momento. Entendeu que se o destino não permitiu que segurasse o primeiro filho nos braços, foi porque aquele anjo veio apenas para abrir caminho para o amor que nasceria depois. Que às vezes a vida destrói o que você mais ama, não para te punir, mas para te transformar. Ela olhou para André e viu não o homem que a fez sofrer, mas aquele que, ao lado dela, aprendeu a amar com alma, com verdade e com arrependimento sincero. Viu em Rafael o reflexo da esperança e em Enzo a prova viva de que Deus nunca fecha uma porta sem preparar uma janela aberta para o milagre entrar. As lágrimas escorreram silenciosas. Não eram de tristeza, mas de gratidão. Gratidão pela dor que virou força, pela perda que virou fé, pelo fim que, sem ela perceber, era apenas um novo começo. E foi ali, abraçada à sua família, que Laura compreendeu o verdadeiro sentido da vida. Não é sobre o que a gente conquista, mas sobre o que a gente cura dentro de si. Porque o amor, quando é de verdade, não recomeça. Ele renasce. E o caminho deles, mesmo repleto de tropeços, havia levado todos de volta para o mesmo lugar. O coração. Laura sorriu com ternura, enxugando as lágrimas. O vento soprou leve e ela sussurrou baixinho, olhando para o céu. Obrigada, meu Deus. Agora eu entendo tudo. Laura ficou ali, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de dourado, enquanto as risadas de André, Rafael e Enzo ecoavam pelo quintal. O brilho da luz alaranjada refletia nas flores, dançando junto com o vento, como se a própria vida celebrasse aquele novo começo. E assim, entre amor, perdão e renascimento, a história de Laura chegava ao fim. Mas talvez o verdadeiro final seja apenas o início de uma nova jornada. Até a próxima história.